Alô, pessoal. Pessoal, venho com a resolução do exercício de aprendizagem que eu passei para vocês, certo? Então, esse exercício era para vocês calcular a força resultante, né? Eu tenho uma questão, eu passei uma questão com 5 letras. Tem a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. E nessa questão aí, que só era uma, ele falava o seguinte: nos esquemas abaixo, que são os desenhozinhos que você tem aí com você, calcula a força resultante que atua sobre o corpo. Então, o corpo que foi dado aqui, veja que eu coloquei um bloquinho, certo? E eu já sei, que a gente já estudou, né, viu no vídeo aula, que a força resultante é a soma das forças, certo? Então, se essa força tiver para o mesmo lado, as forças você vai somar. Se ela tiver lados contrários, você vai diminuir. Então, é muito fácil de fazer. Então, na letra A, aqui, nesse primeiro bloquinho aqui, eu tenho uma força que é chamada de F1, que é igual a 20 newton. E tem uma força 2, que é aplicada nesse bloco aqui, chamada de força 2, como eu já disse, que é igual a 45 newton. Veja que as duas forças estão vindo para o mesmo lado, né? O mesmo sentido. Então, a força resultante, eu já sei que a força resultante, que é FR, é igual a força 1 mais força 2. Então, nessa letra A, a força resultante é igual a 20, que é força 1, mais 45, que é a força 2. A força resultante, que é aplicada nesse bloquinho aqui, é 65 newton, que é 20 mais 45. Então, a força resultante que está sendo aplicada nesse bloquinho aqui é de 60 newton, certo? Na letra B, a mesma coisa. Eu tenho um bloquinho e eu tenho 3 forças. Força 1, que é igual a 5 newton, força 2, que é igual a 20 newton, e a força 3, que é igual a 70 newton. Todas essas 3 forças estão no mesmo sentido, certo? Na mesma direção. Então, veja só, pessoal. Eu já sei que a força resultante é a soma das forças que é aplicado no corpo ou no bloco, certo? Então, a força resultante é igual a força 1 mais força 2 mais força 3. Essa força resultante vai ser igual. Quem é a força 1? 5. Quem é a força 2? 20. Quem é a força 3? 70. Então, essa força resultante vai ser igual. 5 com 20 dá 25. 25 com 70 dá 95. 95 o quê? Newton. Então, a força resultante no bloquinho B aqui, na figurinha aqui B, vai ser igual a 95 newton. Bora para a letra C. Veja que eu tenho um outro bloquinho e tenho 3 forças. Força 1, 40 newton, força 2, 60 newton e força 3, 25 newton. Veja que agora eu tenho 2 forças no mesmo sentido e tenho uma força ao contrário dessas 2 forças. Força 1 e força 2 está no mesmo sentido. E a força 3 está no sentido contrário da força 1 e força 2. Como é que eu vou fazer agora, professor? Muito simples. Eu já sei que a força resultante não é a soma das forças. Então, veja só. Essas 2 forças estão puxando para cá. E essa outra força está puxando para lá. Então, eu vou somar força 1 com força 2. Força 1 mais força 2. E vou diminuir da força 3. Menos força 3. Por quê? 2 puxa para cá e um puxa para lá, certo? Com aquela força. Então, força resultante vai ser igual. Quem é a força 1? 40 newton. Quem é a força 2? 60 newton. Menos. Quem é a força 3? 25 newton. Aí agora eu vou fazer o joguinho de sinal aqui e encontrar a força resultante. Então, força resultante é igual. Veja que aqui eu tenho um sinal de mais. Ó. Eu não coloquei, mas quando não tem sinal, eu sei que é sinal de mais. Mais com mais, numa adição, né? Aqui eu estou somando, eu vou repetir o sinal e somar os números. Sinais iguais numa adição, eu faço o seguinte, repete o sinal e soma os números. Então, 60 com 40 vai dar 100. Vou repetir o sinal, que é mais. Precisa escrever? Não. E botar aqui menos 25, que eu vou diminuir agora.
Então, essa força resultante é igual. Agora eu tenho um sinal diferente. Aqui tem mais e aqui tem menos. Quando eu tenho um sinal diferente, eu tenho uma subtração. E numa subtração, eu vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 100, tiro 25, fica quanto, pessoal? Fica 75. 75. Vou colocar o sinal do número maior ou do número menor? Do número maior. Aqui é mais. Precisa escrever? Não. Então a força resultante é igual a 75 newton. Então a força resultante aqui na letra C é igual a 75 newton. Bora fazer a letra D. A letra D eu tenho um bloquinho e tenho quatro forças. Força 1 que é igual a 30 newton, força 2 que é igual a 90 newton, força 3 que é igual a 15 newton e força 4 que é igual a 30 newton. O que é que eu vou fazer, professor? Da mesma maneira. Eu vou colocar aqui a força resultante, vou escrever aqui, ó. Força resultante é igual a força 1 mais força 2, está no mesmo sentido. Essas duas estão no sentido contrário. Menos força 3, menos força 4. Entenderam? Então, as duas no mesmo sentido, somei. As duas no sentido contrário, estou diminuindo das outras duas, certo? Então, essa força resultante vai ser igual. Quem é a força 1? Força 1 é igual a 30. Mais, quem é a força 2? Força 2 é igual a 90. Menos, quem é a força 3? Força 3 é igual a 15. Menos, quem é a força 4? 30 também. Menos 30, certo? Então, veja só. Essa força resultante é igual. Sinais iguais, eu já sei que eu vou repetir o sinal e somar os números. Sinais iguais, repete o sinal e soma os números. 90 com 30, 120. Vai ficar mais 120. Precisa escrever mais? Não. Sinais iguais, repete o sinal e soma os números. 30 com 15, 45. Preste atenção que aqui eu estou repetindo o sinal porque é uma soma. Numa soma ou numa subtração. Se os sinais são iguais, repete o sinal e soma os números. Aqui numa subtração, repete os sinais, que os sinais são iguais, e soma os números. Aí agora sim, ó, a força resultante vai ser igual. Aqui, esse sinal é diferente desse. Aqui tem mais e aqui tem menos. Sinais diferentes, numa subtração, eu vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Então, eu vou fazer aqui, ó, 120 menos 45. 5 para chegar em 10 é 5, a 1. 4 e 1, 5. 5 para chegar em 12, 7. Então, aqui vai ficar 75 mais ou menos. Mais. Então, aqui vai ser mais 75. Precisa escrever o mais? Não, porque eu coloco o sinal do número maior. 75 o quê, pessoal? Newton. Então, a força resultante aqui é igual a 75 Newton. Isso é a respostinha da letra D. Bora agora para a última letrinha, que é a letra E. Na letra E, veja que eu tenho aqui 4 forças. Eu tenho a força F1, que é igual a 30 Newton, F2, que é igual a 90 Newton, F3, que é igual a 15 Newton, e F4, que é igual a 30 Newton. A mesma coisa do de cima, certo? Mas só que agora está diferente, ó. Eu tenho essas duas forças por mesmo sentido, certo? E essas outras duas forças também no mesmo sentido, mesma direção. O que é que eu vou fazer? Essa está muito mole, muito fácil. Força resultante é igual à soma das forças. Então eu vou somar F1 mais F2 mais F3 mais F4. Por que, professor, está somando agora? Estou somando porque estão no mesmo sentido, ó, e na mesma direção. Aqui não, ó. Eles estão em sentidos contrários. Essas duas estão para cá e essas duas estão para cá, certo? Então aqui, ó, força resultante é igual. Quem é F1? F1 é igual a 30. Mais quem é F2? F2 é igual a 90. Mais quem é F3? F3 é igual a 15. Mais quem é F4? F4 é igual a 30. Bora somar bem devagarinho para vocês aprenderem. Ó. Força resultante é igual 30 com 90, 90 com 30 ou 30 com 90 vai dar igual a 120. 120 com 30,
150. 150 com 15, 165 newton. Então a resposta da letra E, a força resultante dessa letra E é igual a 165 newton. Então, pessoal, esse aí era o exercício que eu tinha passado para vocês, o exercício de aprendizagem sobre força resultante, foi passado para vocês. Então, algumas pessoas não entenderam e outras não conseguiram fazer. Então, eu peço que veja o vídeo e refaça aí, corrija onde você errou e deixe tudo bem organizado, tá ok? Um abraço para todos.